Olá pessoal, vamos fazer uma discussão sobre o último verbete do dicionário gramsciano que Carlo Nelson Coutinho ele publicou no livro De Rousseau a Gramsci, um livro da Boitempo, publicado em 2011. Esses verbetes para um dicionário gramsciano. Nós já discutimos o conceito de catarse, discutimos grande política e pequena política, discutimos relações de força e hoje vamos estar começando a discutir o conceito de vontade coletiva. Existe uma lógica interna em todos esses conceitos. Eles compõem aquilo que é fundamental para as classes subalternas elas retomarem a hegemonia na sociedade civil e fundarem um novo Estado. Então esse é o princípio da praxis política em Gramsci. As classes subalternas terem a capacidade de fundar um novo Estado. E cada um desses elementos é um elemento fundamental para nós pensarmos essa praxis política revolucionária, né? E eu diria que esses verbetes para o dicionário gramsciano, quando Carlo Nelson organizou esses verbetes, né, ele, evidentemente, essa lógica interna dessa organização que ele fez, tem a ver também com aquilo que ele estava pensando na esquerda brasileira. Ele estava pensando naquilo que falta na esquerda brasileira, né? Quer dizer, ele escreve isso já na era neoliberal e ele já percebe que o poder do capital, o neoliberalismo, ele foi degradando essas categorias, né? Foi degradando a capacidade de catarse, foi reduzindo a grande política à pequena política, foi degradando as relações de força das classes subalternas e foi degradando também a vontade coletiva, que é o que nós vamos discutir aqui. Quer dizer, a vontade coletiva é o último verbete desse dicionário gramsciano, organizado por Carlo Nelson Coutinho, né? É o último verbete. Agora, é fundamental, porque não se faz nada sem vontade, né? E na política, na praxis política, isso é terrível, né? Você tem que ter uma vontade, né? O papel da vontade na construção de uma ordem social e política é fundamental. Isso Gramsci insistiu em todo o seu período de vida, desde a sua fase juvenil até a sua fase madura, né? Nessa nossa primeira conversa, nós vamos estar tratando, no primeiro momento, de como Gramsci ele vai elaborar uma ideia de vontade social, vontade coletiva, né, que se diferencia, por exemplo, de outros autores, né? Então ele vai fazer uma crítica, né? Como Rousseau, por exemplo, ele pensou a vontade geral, né? Ele vai criticar o
o idealismo de Rousseau, né? Mas ele também vai criticar, né, a ideia de vontade coletiva, né, em Hegel, né? Ele vai fazer uma crítica ao pensamento de Hegel, né, e ao conceito de vontade geral ou universal, que tem um papel importante na reflexão hegeliana, né? Mas que, tal como aquela ideia de Rousseau, tem os seus limites, né? Tem os seus limites. Quer dizer, Gramsci vai criticar tanto o subjetivismo de Rousseau como o objetivismo de Hegel para pensar a noção de vontade coletiva. Isso é interessante. Nesse nosso primeiro podcast sobre a vontade coletiva, eu vou estar apenas tratando dessa crítica que Gramsci faz a Rousseau e a Hegel, né? Depois, no próximo podcast, aí nós vamos estar concluindo a nossa série de podcasts sobre a praxis política em Gramsci, né, com o conceito de vontade coletiva, né, em Gramsci, como é que ele consegue elaborar de forma original um conceito de vontade coletiva. Então, isso é importante para a atividade política, é importante para a praxis política revolucionária, né? Antônio Gramsci, ele era foi um comunista, um pensador revolucionário que levava muito a sério essas reflexões, né, fundamentais para nós pensarmos a construção de um novo poder, né, de um novo Estado, né, um poder político, uma politicidade emancipatória, né, uma politicidade emancipada do capital, porque a politicidade do capital é uma politicidade estranhada. Então vamos lá nessa diferença aqui, né, que Gramsci faz, né? Primeiro, a crítica que ele faz a Rousseau, né? Faz a crítica a Rousseau, né? Rousseau do contrato social. É um autor que Gramsci fez leituras no cárcere, né? E ele, esse conceito de vontade geral em Rousseau, né? Volonté générale, é um conceito que ele vai fazer a crítica. O conceito de vontade geral se manifesta em Rousseau, né, com uma forte conotação idealista. Essa é a questão. Inclusive, muito parecido com a conotação que o conceito de vontade coletiva tinha no jovem Gramsci, né? Em Rousseau, o conceito de vontade geral tem uma forte conotação idealista, né? Ou seja, a vontade geral era como a afirmação de um dever ser ético, contraposto à materialidade dos interesses particulares, os quais seriam capazes de gerar apenas a vontade de todos e não a vontade geral. Essa era a posição de Rousseau, né? Para Rousseau, a vontade geral
né? A vontade geral se contrapunha àquilo que ele chamava de vontade de todos. Se contrapunha porque a vontade geral era para ele como se fosse um dever ser ético, que se contrapunha à materialidade dos interesses particulares. Não é à toa que Immanuel Kant ele tenha valorizado tanto, né, tenha valorizado em alto grau essa formulação de Rousseau, né? Quer dizer, o Gramsci maduro, o Gramsci do Caderno do Cáceres, vai fazer uma crítica materialista a essa posição russoniana, né? Vai fazer uma crítica materialista a essa posição de Jean-Jacques Rousseau, né? Inclusive, essa crítica materialista, né, ela já aparece de modo explícito, por exemplo, no Jovem Marx, né? O Jovem Marx, sobre a questão judaica, em 1844, né? O Jovem Marx ele rechaça a divisão entre citoyen e bourgeois, né? Essa divisão presente tanto em Rousseau como nos discípulos jacobinos de Rousseau, né? Quer dizer, a posição de Rousseau é uma posição voluntarista, né? Uma posição voluntarista que Gramsci vai fazer a crítica, né? Uma crítica materialista, né? Uma crítica materialista, né? O jovem Gramsci, é claro que ele tinha, né, naquela época, posições que a gente pudesse identificar como sendo posições idealistas, né, com respeito a essa ideia de vontade coletiva, né? Mas é porque Gramsci, o jovem Gramsci, ele estava reagindo, na época, às incrustações positivistas e naturalistas que caracterizavam não o pensamento de Marx, mas aquele marxismo da Segunda Internacional. Então, Gramsci ele fazia o contraponto àquele marxismo da Segunda Internacional, né, adotando uma posição idealista, né, uma posição voluntarista que se poderia até se aproximar dessa ideia de Rousseau sobre a vontade geral, né? Mas se Gramsci ele ficasse apenas, né, se ele tivesse mantido apenas fiel a essa onipotência da vontade, né, porque é isso que a noção de vontade coletiva em Rousseau né, uma onipotência da vontade, né, o jovem Gramsci não teria ido além de Rousseau, né? Ele ficaria nessa posição voluntarista, né? Ele não teria ido além de Rousseau, nem muito menos teria ido além do neo-idealismo de Croce e Gentile, né? Que tinha como base não a dialética objetiva de Hegel, mas aquela dialética subjetiva de Fichte, né? Isso é interessante que a gente entenda, né? Quer dizer, no pensamento de maturidade de Antônio Gramsci, quando ele escreve os Cadernos do Cáceres, né? Gramsci ele já
tem uma outra posição. Ele já assimilou, né, de forma plena o materialismo histórico, né? O que ele chamou de filosofia da praxis, né? Então isso foi uma verdadeira conquista teórica, assimilar o materialismo histórico, né? Porque assimilando o materialismo histórico, você não cai nessas posições, nem posições idealistas, nem posições do materialismo vulgar, né? Então ele passou a tratar nos cadernos do Cáceres, né, o conceito de vontade coletiva, né, que é um conceito central nas reflexões de Gramsci, né? Ele passou a tratar isso no outro nível de concretude, né? Gramsci, ele, nessa reflexão que ele faz sobre a vontade coletiva, né, já superando essas posições idealistas, voluntaristas, né, ou mesmo as posições do materialismo vulgar, do naturalismo, né? Gramsci, ele vai estar, né, pensando o conceito de vontade coletiva, articulando o momento teleológico da ação humana, né? Articulando organicamente esse momento com o momento causal genético, né? A vontade coletiva continua a ter um papel importante na construção da ordem social, porém não mais como plasmadora da realidade, mas como um momento decisivo que se articula dialeticamente com as determinações que provêm da realidade objetiva, né? Em particular das relações sociais de produção. Então, tem que se levar em consideração essas determinações da realidade objetiva, né? Não é a vontade geral, a vontade coletiva que plasma a realidade, né? Mas é a vontade coletiva, mas ela tem que estar articulada, né, articulada dialeticamente com essas determinações da realidade objetiva, né? Então você tem o Gramsci do Caderno do Cáceres, ele já tem um amadurecimento sobre isso, né? Ele já tinha uma leitura mais aprofundada de Marx, né? E também ele teve um contato mais estreito com o pensamento de Hegel. Isso é que é interessante, esse contato de Gramsci com o pensamento de Hegel, né? O conceito de vontade geral, ou vontade universal, né, que é aquilo que está presente na reflexão hegeliana, vai ter uma outra ênfase, né, diversa daquela de Rousseau, né? Quer dizer, enquanto que para Rousseau a vontade geral resulta do esforço ético dos cidadãos para pôr o interesse geral acima do interesse particular, né? O que Hegel vai chamar de objective will, né? Quer dizer, a vontade objetiva, o que Hegel vai chamar de vontade objetiva é o resultado, um pouco fatalista, né? Você tem em Hegel um pouco de fatalismo, né? Dessa vontade objetiva,
né, que expressa o próprio movimento do espírito, né? Então, tanto é assim que Hegel ele diz explicitamente, né? E aqui citando Hegel, né? Abre aspas, a vontade objetiva é o que é em si racional no seu conceito, seja ele reconhecido ou não, querido ou não, pelo capricho do singular, né? Quer dizer, você tem aí um objetivismo em Hegel, né? Quer dizer, Gramsci ele está diante assim, por um lado é o subjetivismo de Rousseau e por outro lado ele já percebe que tem aqui um objetivismo de Hegel, né? Mas o conceito de vontade coletiva em Gramsci ele vai ser a crítica exatamente dessas duas unilateralidades que não satisfazem, né, uma noção de vontade coletiva que possa ser, né, estar na perspectiva do materialismo histórico, né, e possa ser importante para se analisar, por exemplo, o papel do moderno príncipe, né, quer dizer, do partido político, né, do partido político revolucionário. Né, o partido político revolucionário, que é aquele que vai construir a vontade coletiva nacional popular, né, a partir do qual você vai construir essa nova hegemonia. Então, Gramsci vai ter um conceito, o Gramsci maduro vai ter um conceito de vontade coletiva, aonde ele vai articular essa dupla determinação da vontade, aonde ele vai exatamente fazer a crítica, seja desse subjetivismo de Rousseau, que pensava a vontade coletiva meramente como sendo um dever, né, um dever ético dos cidadãos, né, para pôr o interesse geral acima do interesse particular. Ele vai divergir tanto desse subjetivismo de Rousseau, dessa posição idealista, né, como vai também divergir do objetivismo de Hegel, que via a vontade objetiva, né, como sendo meramente, né, de forma fatalista, né, produto do movimento do espírito. Né? Há em Hegel esse objetivismo. Quer dizer, Gramsci está insatisfeito com essas duas posições. E ele vai elaborar numa perspectiva dialética, né? E o Coutinho vai salientar isso como uma perspectiva dialética e uma perspectiva ontológica, essa dupla determinação da vontade coletiva, que nós iremos estar apresentando no nosso último podcast sobre a praxis política em Gramsci.